Olá pessoal, tudo bem? Hoje esse vídeo é para a gente repercutir mais um conteúdo colocado lá na aba Comunidade. Você tem passado por lá? Todo dia tem conteúdo diferente lá na aba Comunidade. Hoje eu quero falar sobre um quiz teológico que eu fiz há umas semanas atrás e foi bem fácil essa pergunta, para falar a verdade. 87% das pessoas que responderam marcaram a alternativa correta. A pergunta foi: qual das correntes abaixo não é uma expressão da teologia de resistência? E a alternativa correta era a teologia da prosperidade, como 87% das pessoas responderam. Primeiro, o que é teologia de resistência? O nome já diz, né? São teologias periféricas, teologias que não fazem parte daquela chamada e considerada teologia clássica, da teologia padrão, da teologia oficial. São teologias marginais, porque a esses grupos que são representados, historicamente foi-lhes negado espaço, foi-lhes negado voz. Principalmente estou falando aqui das mulheres, dos negros e dos pobres, né? Historicamente, isso não só na teologia, mas como no nosso caso, a nossa análise é a teologia, nós devemos falar que historicamente aos pobres, aos negros e às mulheres foi negado o direito de voz e o direito de participação ativa nessa produção teológica. Como também foram excluídos desse processo os latino-americanos, os asiáticos, os africanos, que em alguns momentos esses ramos se misturam nessas chamadas teologias de resistência, ou como queiram chamar, teologias de libertação, né? Você sabe muito bem que num estudo da teologia clássica, quase sempre você é levado a estudar a patrística. Quase sempre, se você for protestante, você é levado a estudar a Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, ou seja, a maior parte das preocupações teológicas dos cursos de teologia é com a produção que aconteceu ou na Europa ou então na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos. E é claro, a patrística tem muita coisa que ensinar, embora naquela época também, é bom que se diga, esse processo é tão invisibilizado que às vezes a gente se esquece que grandes nomes da patrística eram africanos, como Agostinho, como Tertuliano, como Orígenes, como Cipriano e tantos outros, né? Mas a reforma e a teologia europeia, a teologia contemporânea da Europa também, tem bastante o que acrescentar, mas a teologia e o mundo não se resumem ao norte, não se resumem à Europa, não se resumem à América do Norte. Aqui no Brasil, nós temos, lamentavelmente, desprezado uma teologia brasileira, ao ponto desses dias eu ser surpreendido quando uma pessoa, estudante de teologia, pediu para mim indicações de teólogos brasileiros, porque a pessoa apenas conhecia Leonardo Boff. Isso mostra como tem sido falho os nossos estudos teológicos, como tem sido falho e até propositadamente falho por esse prisma as grades de muitas faculdades de teologia que não levam em consideração uma produção teológica feita no Brasil, feita na América Latina e feita por outros personagens que não apenas aqueles que compõem o norte do mundo, né? A teologia da libertação é uma expressão teológica latino-americana com parâmetros e contexto especificamente latino-americano, na qual nós temos grandes personagens da teologia do Brasil, não só católicos, né? A gente pode falar de Leonardo Boff, do Frei Beto, do Clodovis Boff, mas também podemos falar de Rubem Alves, de Milton Schwantz, que fizeram parte, que deixaram um legado nessa área da teologia de libertação, como também na teologia feminista, que é uma produção intelectual
séria, inclusiva, né, que inclui mulheres importantes nesse processo. Na América Latina, nós temos Elza Tames, nós temos no Brasil Ivone Guevara, Maria Clara Bingemer, Ana Maria Tepedino e tantas outras que a gente poderia citar aqui, que têm contribuído muito com a teologia, mas que, lamentável, uma vez que a maioria esmagadora das igrejas cristãs não dão espaço para o ministério, o sacerdócio feminino, elas acabam também não sendo encorajadas a estudar teologia, o que é uma lástima e nós devemos resistir a isso. Como também a teologia negra, né? A teologia negra, não só a teologia que é produzida na África, que enxerga a ancestralidade, os padrões culturais e reflexivos da cultura africana, que desde o Brasil colônia têm sido demonizados aqui no Brasil, não só pelo catolicismo, mas também pelo protestantismo. Ainda hoje, muitas lideranças supostamente cristãs tentam demonizar a cultura africana, as religiões de matrizes africanas, considerando como religiões demoníacas ou então de segunda categoria, e esse é um processo colonizador que tentou, desde aquela época, invisibilizar, demonizar, destruir a identidade cultural, a identidade nacional dos povos de origem africanas. Mas também nas regiões periféricas do Brasil, nos Estados Unidos, com Martin Luther King, com James Cone e outros nomes importantes, essa teologia ganha expressão, e uma expressão que não pode ser ignorada. Deus não é masculino e nem feminino, embora ambos estejam presentes nele. Homem e mulher são igualmente imagem e semelhança de Deus. Deus não tem cor de pele, e como somos imagem e semelhança, o branco, o negro, o asiático, o indígena estão presentes em Deus porque nós todos e todas somos sua imagem e somos sua semelhança e, portanto, indígenas, negros, mulheres e etc. têm voz e têm vez no processo teológico. E nesse quiz que eu lancei, o que não é teologia de resistência, claro, é a teologia da prosperidade, uma teologia imperialista, uma teologia que vem do que há de pior dos Estados Unidos, que é uma expressão desse norte colonizador que invisibiliza outras vozes, que no Brasil é ligada à elitização do clero eclesiástico, né, onde nós temos hoje um fenômeno de algumas pessoas que compõem o alto clero das igrejas evangélicas que ganham muito dinheiro, que têm muita prosperidade financeira, em detrimento da maioria da membresia, que são pessoas pobres e trabalhadoras, e essa sim é uma, não dá nem para ser chamada de teologia, mas é uma maneira de enxergar a igreja que deve ser combatida por nós, porque ela distorce os princípios bíblicos evangélicos, distorce os princípios da humanização e não inclui quase ninguém. Pelo contrário, exclui quase todo mundo e passa a ver as pessoas, seja na membresia, seja na arrecadação, apenas do ponto de vista financeiro, apenas do ponto de vista numérico. E não procure denominação que seja dessa linha, porque essa já é uma influência presente em muitas denominações, não só aquelas que classicamente nós sabemos que são identificadas com esse processo, mas várias outras denominações já estão fortemente influenciados por esse modo de se pensar a igreja. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com os seus contatos. Um abraço e até a próxima.